Então vamos lá, pessoal, para mais uma análise aí explicando o racional por trás de mais um trade que fizemos e recomendamos lá no Notificações Lucrativas, agora aqui em Porto contra o SDT. Então vamos partindo aqui do gráfico mensal, entendermos aqui o que está acontecendo, o que nós vimos aqui para entrar nesse trade que vai nos dar a possibilidade aí de lucrar 60% nessa operação. Então vamos lá, aqui no gráfico mensal aparentemente sem histórico, mas esse gráfico nos dá bastante informação, que é esse inside bars aqui. Estamos trabalhando dentro de um inside bars, um grande inside bars no gráfico mensal. Candles trabalhando dentro das máximas e mínimas dos candles anteriores. Então, normalmente inside bars em gráficos maiores, nos gráficos menores vão ser aqueles padrões de equilíbrio que nos dão boas possibilidades de trade. Porém, vamos ver o que está acontecendo aqui nos gráficos menores para termos mais detalhes do que está acontecendo dentro desse inside bars e como nós conseguimos estabelecer um trade aqui com a relação de risco-retorno bastante favorável para surfarmos aí essa possibilidade de onda de 60% de lucro aí para nós aí. Então vamos lá no gráfico semanal entender melhor o que está acontecendo aqui dentro desse inside bars. Então veja, aqui temos o suporte principal como base do inside bars aqui, esse ponto, dá uma olhada, vamos retornar lá para o gráfico mensal. Então a mínima do candle anterior funciona como suporte principal quando estamos operando dentro de um inside bars. Então lá no gráfico menor precisamos entender o que está acontecendo quando o preço chega próximo dessa região de base de preço do inside bars. E o que vemos aqui temos um fundo e logo depois um rompimento desse fundo sem continuação. É claro que esse fundo aqui vai aparecer lá nos gráficos menores, porque aqui no gráfico semanal é um movimento único que está buscando possivelmente aqui por estabelecer a sua região de fundo aqui nesse inside bars e retornar aqui olhando para cima nessa região aqui. Então, no gráfico semanal, não temos tantas informações detalhadas aqui, mas o que vemos estamos rompendo regiões de suporte, não tendo continuação logo acima do suporte principal, que é o fundo do candle anterior do inside bars. Então, aqui nos gráficos menores já vamos ter mais detalhes desse movimento de preço, onde vai ser possível estabelecermos o nosso trade, tendo em vista a premissa maior de que esse inside bars lá do gráfico maior, ele vai tender a continuar. Então, as tendências menores, as tendências dos gráficos menores, vão trabalhar para obedecer à continuação da tendência maior, que no caso é a do padrão de inside bars lá do gráfico mensal. Então, como aqui estamos chegando na base desse inside bars, precisamos ver se os gráficos menores estão demonstrando fraqueza quanto ao preço continuar indo para baixo. Então, aqui do gráfico semanal já vemos um indício de fraqueza, porque aqui teremos nos gráficos menores um ponto de fundo que foi rompido sem continuação logo acima da base desse inside bars. Então vamos lá no gráfico menor logo para a gente ver o que está acontecendo aqui com mais detalhes. Então aqui no gráfico diário, veja, como dito, aqui no gráfico diário já conseguimos ver uma tendência de baixa e aquela região de fundo a qual eu mencionei foi rompida nesse ponto, porém sem continuação. Logo na sequência os touros já entraram forte aqui para defender essa posição que é de suporte aqui do inside bars. Então aqui maior probabilidade é de num retorno formarmos agora um fundo ascendente. Veja como já aparece também aquele possível ombro, cabeça ombro que inverte as tendências e joga o preço de volta para cima, o que possivelmente vai nos levar aí em direção aos nossos alvos de venda com lucro, e esse vai ser um bom lucro aí, estamos visando algo em torno de 60% nessa operação. Então é isso aí, pessoal, mais um trade explicado para vocês aí de uma forma bem didática também para evoluir você aí nas suas análises técnicas aí que você faz no seu dia a dia. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima análise. Valeu.